Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, Pensando o Brasil, nessa quarta-feira, você vai pensar o que exatamente? Conta pra nós. Salve, Orneg. Felipe, obrigado pela apresentação, sempre generoso. Ainda mais uma escultura da Fontana de Trevi dizendo isso de mim, imagina só. Quantos anos será que eu tenho aproximadamente, não é mesmo, minha gente? Eu sabia que o Felipe tinha alguma coisa a ver com o Renascimento, não era possível. Obrigado. Débora, um abração para você também. Para você também. Vamos falar de vacina, né? Não tem como não falar de vacina. E a gente vai falar de vacina pelo seguinte, na esteira dessa discussão que a gente viu, essa discussão absurda, cheia de ruídos que a gente viu de todos os lados ontem aí sobre a suspensão dos testes que já foram retomados, ainda bem, houve dois movimentos no Supremo Tribunal Federal que mostram que não vai ter jeito. Essa discussão vai acabar, de alguma forma, sendo moldada também pelo Supremo. E quais foram esses movimentos? O ministro Luiz Roberto Barroso liberou para pauta, ou seja, depende agora do ministro Luiz Fux, do presidente, pautar, aquela ação em que um casal pede para não ser obrigado a vacinar o filho de 5 anos. Existe o calendário obrigatório de vacinação do país, e esse casal, por motivos ideológicos, acha que não é legal vacinar o filho e não quer vacinar. O Supremo vai discutir os contornos desse caso. Não é exatamente sobre a vacina contra o coronavírus, porque a gente está falando de uma pandemia, mas essa ação conversa com essa discussão sobre a obrigatoriedade ou não da vacina quando ela vier. E o segundo movimento foi um pedido de informações que o ministro Ricardo Lewandowski fez para a Anvisa. Ele deu prazo de 48 horas para a agência responder, Ornelli, em que pé estão os testes, tanto da Coronavac como de outras vacinas. Como está a situação lá? Onde estão sendo feitos os testes? Enfim, informações gerais. Por que o Lewandowski fez isso? Porque ele é o relator de 3 ações, as 3 ajuizadas por partidos políticos, que têm 3 contornos diferentes sobre a obrigatoriedade ou não das vacinas. A primeira ação, ela foi ajuizada pela Rede, pelo partido da Marina, e ela pede o seguinte, Oineg, que a Anvisa seja obrigada, o governo federal, na verdade, por intermédio da Anvisa, seja obrigado a firmar um protocolo dizendo, se comprometendo se a primeira vacina aprovada for a Coronavac, e houver essa coisa de 46 milhões de doses numa primeira leva, que foi dito por aí, que foi dito em informações do próprio Instituto Butantan, que o governo federal seja obrigado, assina um protocolo de intenções para ser obrigado a comprar esse lote para começar a imunizar a população. É isso que pede a Rede, além de querer que se firme que o governo não vai se negar a comprar a vacina independentemente da sua origem. A segunda ação é do PDT, e ela foi impetrada no Supremo Tribunal Federal. O PDT pede que, sabe aquele entendimento que foi fixado pelo Supremo, que, por exemplo, o fechamento ou abertura do comércio seria feito pelos estados e pelos municípios? Eles pedem a mesma lógica na aplicação compulsória da vacina. Ou seja, o PDT pede que o Supremo reconheça que decidir se a vacina é ou não obrigatória com os estados e com os municípios e não com o governo federal. E tem uma terceira ação, essa pelo PTB, exato, que entrou justamente pedindo o contrário. O PTB quer que o Supremo declare inconstitucional aquela regra que foi colocada na lei de fevereiro, que a gente já comentou várias vezes sobre ela, que foi a lei que trouxe o estado de calamidade pública, aquela lei das medidas de emergência do coronavírus. Aquela lei, ela diz que o governo pode realizar compulsoriamente exames, e inclusive várias espécies de exames, algumas determinações compulsórias e inclusive a vacinação. O PTB pede que essa vacinação não seja compulsória. Aí você pega todas essas ações do Supremo, Ineg, elas vão ter que vir a julgamento em algum momento. Eu acho difícil esse ano, mas eu acho que do começo do ano que vem não passa. E você se coloca muito a questão. O Supremo pode, de fato, obrigar as pessoas a se vacinar. Ineg, eu acho que isso é muito difícil acontecer, uma vacinação compulsória diante da doença com esses contornos que a gente vê. Agora, o que pode acontecer é o Supremo fixar diretrizes para permitir que os governos fixem as suas legislações
E eles colocam algumas exigências que tornem, não a vacina obrigatória, mas assim, se você quiser conviver minimamente em sociedade, acabar tendo que se vacinar. Ele pode colocar algumas restrições, por exemplo, matrícula de aluno na rede pública municipal ou estadual, se for reconhecido que essa competência é dos estados e dos municípios, eles podem exigir que a criança seja vacinada. E aí, para você matricular a criança, ela tem que estar vacinada. Se tiver que estar vacinada, aí não tem jeito, né? Então, tem algumas coisas. Viajar, por exemplo, você pode ser obrigado a se vacinar se você quiser sair do Brasil, ou mesmo dentro do Brasil, dependendo dos contornos que forem dados por essa decisão, se um Estado exige que você esteja vacinado para entrar naquele território. Então, podem ser fixadas diretrizes pelo Supremo Tribunal Federal para os governos atuarem, que acabem moldando a coisa de uma forma que, se você quiser ter o mínimo de autonomia para viver socialmente, você acaba sendo quase que obrigado a se vacinar. Então, talvez não haja uma ordem, vai ter que vacinar todo mundo obrigatoriamente, mas sejam fixadas uma série de exigências que, para você se adequar à vida e sociedade, você acabe tendo que se vacinar. A gente vai acompanhar essa discussão aí, né? Vamos acompanhar, torcendo sempre para o dia em que o Supremo Tribunal Federal vai dizer: virem-se, não temos nada a ver com isso, rezando para isso acontecer um dia, não, mas a gente volta... Olha, nesse caso da vacinação, eu acho que não vai acontecer nesse nível, mas vai acontecer um pouco. Pode ser que a gente veja um pouco disso nas discussões. Vamos ver. Isso vai ser bom. Tomara. Valeu, e sexta-feira a gente volta a falar Pensa Brasil com o Rodrigo Aidar. Salve. Valeu, Eneg, Felipe. Tchau, Débora. Aidar, só uma coisa muito importante. Duas coisas importantes. A Fontana de Trevi é de 1762 e aquele quadrinho lá tá torto, hein? Ou é a câmera. Eu tenho problema com essas coisas. Eu não vou abrir o microfone pra você do outro lado. Eu acho que é a câmera. É a câmera, né? Câmera que arruma isso que eu tenho problema, hein? Um beijo. Eu vou arrumar, pode deixar comigo. Vou medir milimetricamente pra próxima. Um beijo, tchau, tchau.